Peço aos irmãos que abram a Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. A partir do versículo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 3 em diante. E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos o Teu santo nome pelo Evangelho de Cristo. Nós Te louvamos porque esse Evangelho está chegando de forma poderosa e maravilhosa naquela região tão distante da terra, na Ásia. O apóstolo Paulo, teu servo, foi impedido de pregar Cristo ali, para que o evangelho entrasse na Europa. Por isso que, como disse o teu servo missionário há pouco, a Ásia consome homens e consome almas. Mas nós glorificamos o Teu santo nome porque no Teu tempo, no tempo preparado por Ti, o Evangelho penetrou na Ásia. E ao invés de ser consumido pela alma da Ásia, está trazendo pecadores cativos ao conhecimento do Senhor Jesus. Tu és o Deus de missões. Tu és o Deus que envia. Tu és o Deus que sustenta. E Tu és o Deus que capacita. Portanto, nós Te pedimos, continua abençoando o missionário Marcelo, a sua família, a saúde da sua esposa, a saúde dos seus filhos, a equipe que trabalha com ele na evangelização daquela gente tão sofrida, para que mais vidas sejam trazidas ao conhecimento do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos por esses vasos que estão sendo quebrados, por essas almas que estão sendo derramadas no Teu altar, para a glória do Teu santo nome, para a felicidade de tantos que estão recebendo através dessas pessoas a doce mensagem do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos pelas igrejas que oram, pelas almas piedosas que cooperam. Senhor, que haja mais liberalidade na cooperação de Tuas igrejas nessa parte do mundo, para que não falte sustento àqueles que, naqueles lugares distantes, estão dando-se a Cristo e por Cristo Jesus, estão se doando também às almas perdidas. Neste momento nós Te pedimos, ajuda-nos na meditação da Tua palavra.
que nós entendamos, ó Deus, o significado do gesto de Maria, a sua implicação ou associação dela com o Senhor Jesus, no supremo sacrifício da sua vida, na cruz do Calvário, dá-se inteiramente a Ti para a salvação da humanidade. Ajuda-nos, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nesta noite, em rápidos comentários, porque não pretendemos falar muito, falaremos sobre vaso quebrado e unguento derramado. O nosso texto dá-nos conta de um gesto feito por Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Maria, como todos sabem por informação bíblica, era muito piedosa. Era uma alma que amava o Senhor Jesus. Maria, ao aproximar-se do Senhor Jesus, nunca estava preocupada em receber dele alguma coisa. Ela sempre estava preocupada em recebê-lo. Ela nunca estava preocupada em dar a ele alguma coisa. Ela estava sempre preocupada em doar-se inteiramente a ele. Ou seja, Maria não era mesquinha, Maria era generosa. E Maria não queria pouco, queria muito. Porque querer a Cristo é querer tudo. Pois ela queria a Cristo com toda a sua alma, com todo o seu coração. Aqui, neste episódio que está diante de nós, Maria mostra-se assim, generosa. Maria mostra-se assim profundamente interessada no Senhor Jesus. Não em receber alguma coisa dele, mas em dar-se inteiramente a ele. Ele achava-se na casa de Simão, o leproso. Notem, Simão, o leproso. Mas como assim um leproso? Se Simão estava recebendo gente dentro de sua casa e os leprosos, então, não tinham lugar na sociedade. Não tinham lugar com os sãos, eles tinham que sair da cidade, eles tinham que se afastar dos sãos, porque a lepra então era muito contagiosa. Mas o texto diz Simão, o leproso. É que ele havia sido leproso. E ele havia tido a experiência maravilhosa de ser curado pelo Senhor Jesus. Alguns estudiosos aventam a possibilidade de que Simão era um daqueles 10 que foram curados pelo Senhor Jesus. No entanto, notem bem, diz Cristo, numa outra passagem, que ele entrou na casa de Simão, e Simão nem mesmo providenciou água para lavar-lhe os pés. Enquanto que Maria derrama nos pés do Senhor Jesus um rico perfume. Que contraste! Simão havia recebido tanto de Jesus, mas não estava pronto a dar nada a ele. Maria estava pronta a dar tudo a Jesus, porque havia recebido não algo dele, havia recebido a ele. É assim quando nós recebemos a Cristo. Então não apenas damos algo a Ele, nós nos damos inteiramente a Ele. Vaso quebrado. Bálsamo derramado. O Evangelho é isso. Uma observação. Quando Maria foi censurada, Jesus Cristo disse: não a molesteis, porque ela fez uma boa ação para comigo, ungindo-me para a sepultura.
Portanto, onde quer que este evangelho seja pregado, será para a memória dela. É impressionante. Ele liga o gesto de Maria ao evangelho. Onde quer que este evangelho seja pregado, que este evangelho? O gesto de Maria, o ato de Maria, em ungir os pés do Senhor Jesus para a sepultura. Onde quer que este evangelho seja pregado, será para a memória dela. Sabem por quê? Porque esse gesto de Maria traz em si o evangelho na sua totalidade. O que é o evangelho? O evangelho é vaso quebrado e unguento derramado. Nesse gesto de Maria está, diga-se de passagem e muito enfaticamente, o próprio gesto de Jesus, em ter o seu corpo partido na cruz do Calvário e o seu sangue ali derramado por nós. Assim como Maria quebrou aquele vaso e derramou o unguento nos pés do Senhor Jesus, Cristo teve o vaso do seu corpo quebrado na cruz do Calvário e o unguento do seu sangue derramado sobre nós, ungindo-nos para a glória dos céus. O evangelho é isso. E assim como Maria, eis que nós também devemos quebrar os nossos vasos, ou seja, os nossos corpos, em sacrifício ao Senhor, derramando as nossas almas diante dEle, para louvor do seu santo nome. Isso é evangelho. Nós vivemos um evangelho egoísta. A nossa fé é a fé da sanguessuga, que diz sem cansar, dá. E nunca nos mostramos satisfeitos com o que nós recebemos, porque sempre queremos mais. Sabem por quê? Porque sempre que queremos mais, estaremos querendo mais, e não gozamos aquilo que nós recebemos. Sabem por quê? Porque só gozaremos aquilo que temos recebido quando também nos doarmos em resposta àquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós nos assemelhamos na nossa fé ao mar morto. O mar morto é assim chamado porque ele recebe e não dá. No mar morto não se cria absolutamente nada, porque só recebe e não dá. E impressionante, irmãos, é que o mar morto está secando. Porque é assim. Quando só queremos e não damos, acabamos morrendo. Nos tornamos estéreis. E o fim da esterilidade é a sepultura. Pois bem, eu chamo a atenção dos irmãos para o que Maria fez, a razão pela qual ela fez, e o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, e a razão pela qual Ele fez isso. Primeiro de tudo, o ato de Maria em derramar aquele unguento tão precioso nos pés do Senhor Jesus e ungí-lo para a sepultura, foi um gesto de amor. Vou repetir, aquele ato de Maria em derramar aquele unguento nos pés do Senhor Jesus, ungindo-o para a sepultura, foi um gesto de amor. Um gesto ditado pelo amor. O amor é sempre generoso. O amor nunca pergunta o quanto ele dará. O amor sempre pergunta a melhor maneira de dar. O amor nunca faz cálculos. O amor não está preocupado com isso.
O amor doa-se. É impressionante. Vejam o contraste. Aqueles que criticam Maria fazem cálculo. Não fazem? Eles dizem, para que tanto desperdício? 300 dinheiro? Para que tanto desperdício? 300 denários? Isso é desperdício demais. Notem bem, estima-se que Maria tenha derramado nos pés do Senhor Jesus o equivalente a 2 litros de ungüentos. De unguento. Sabem, para preparar uma pessoa para a sepultura, usava-se apenas 1/3 de 1 litro. 330 miligramas, mais ou menos. Ela usa 2 litros para ungir os pés do Senhor Jesus. Desperdício. Para que tanto desperdício? Para Maria não foi. Sabem por quê? Porque o amor nunca compatibiliza o custo. O amor não se preocupa com isso. O que o amor quer mesmo é agradar ao seu objeto. Foi o que Maria fez. Ela simplesmente amou a Cristo. E então, como resultado do seu amor, eis que ela derrama sobre o Senhor Jesus todo aquele unguento tão precioso. Pois bem, irmãos, será que isso não nos lembra que Jesus Cristo doou-se a nós na cruz do Calvário pela mesma razão, por amor? Uma pergunta. Era preciso que Cristo derramasse todo o seu sangue para redimir a humanidade? Uma gota apenas do sangue de Cristo seria suficiente para a redenção de todo mundo. Mas Cristo derrama todo o seu sangue. Com que propósito? Com esse propósito que Ele veio providenciar a salvação para toda a humanidade. E que se alguém se perde eternamente, não se perderá por falta de amor de Cristo, mas se perderá por falta de amor a Cristo. Cristo morreu por todos, ainda que Ele salve apenas os seus eleitos, mas todos são chamados pelo Evangelho, a graça da salvação, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amor. O grande problema é falta de amor. Por favor, não fique arrostando o seu amor. Ah, como eu te amo, Senhor. Não, amor não é para ser declarado, amor é para ser expressado. A mulher não diz nada, silenciosamente ela chega e derrama aos pés do Senhor Jesus todo o seu amor. Há um hino que nós cantamos, há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Pastor Antônio Sérgio, no grande sermão que pregou hoje pela manhã, aqui na nossa igreja, chamou-nos a atenção para isso, para o amor que redime. E que redime por isso, porque doou-se totalmente na cruz pelos pecadores. Mas se o gesto de Maria foi um gesto determinado pelo amor que ela tinha por Cristo, e se o gesto de Cristo na cruz foi determinado pelo amor que Ele teve por nós, o gesto de Maria em ungir os pés do Senhor Jesus foi um gesto de extrema magnanimidade, generosidade.
Irmãos, o amor é sempre assim, é generoso, é magnânimo. Vocês sabem o que significa isso? O amor não guarda nada para si mesmo. Uma mãe que ama os filhos verdadeiramente, uma mulher que é digna de ser chamada de mãe, ela se sacrifica inteiramente pelos seus filhos. Ela não pensa duas vezes. Há um livro muito bonito, e eu recomendo aos irmãos, intitulado As 4 Dimensões do Amor. Escrito pelo grande pregador batista do passado, nordestino, Tomás Munguba. As 4 dimensões do amor. Ele disse que foram essas 4 dimensões que o levaram a Cristo Jesus, que o tiraram da incredulidade e o conduziram à fé. Vou dizer apenas a última dimensão do amor, o amor de mãe. Ele disse que desconfiava dessa história de amor. Ninguém ama sacrificialmente. Até o dia em que ele viu com os seus próprios olhos, num campo, uma mãe que se mete entre a filha e um touro enfurecido. O animal parte para atingir a garotinha que estava ao seu alcance. E a mãe, sem pestanejar, coloca-se entre o animal, a fera, e a sua filhinha, e recebe o golpe mortal. Ele então disse, essa história de amor é real. Ele disse que foi então que começou a pensar no amor de Deus. Pois ele disse que se uma mãe é capaz de fazer isso, sendo humana, quanto mais Deus em seu amor divino e eterno é capaz de fazer muito mais do que isso. Porque se aquela mãe morreu pela filhinha estremecida do seu coração, Cristo morreu, não por gente que o amava, mas por gente que o odiava. Não pelos seus amigos, mas pelos seus inimigos. Não por aqueles que o buscavam, mas por aqueles que o desprezavam. Cristo morreu para a redenção de pecadores. Isso é magnanimidade, irmãos. Isso é vida derramada na sua totalidade. Cristo não guardou nada para si mesmo. Ele doou-se inteiramente por nós ao Pai em sacrifício de vida, assim como aquela mulher. É impressionante. Em 2 evangelhos, não se lê que ela quebrou o frasco de alabastro. Diz apenas que ela derramou o unguento. É por isso que a Bíblia é tão maravilhosa. O que um evangelista não diz, outro diz. O que 2 não dizem, outro diz. Mas nada fica por dizer. Um diz o seguinte, que ele quebrando. A mulher quebrando. O vaso de alabastro derrama o seu conteúdo nos pés do Senhor Jesus. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que ela não guardou nada para ela, foi tudo para o seu Senhor. Não ficou nem mesmo com o vaso, tudo quebrado nos pés do Senhor Jesus, para que o líquido fosse inteiramente derramado, ungindo-o para a sepultura. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Cristo tem o seu corpo partido na cruz do Calvário, totalmente esmiuçado, esmigalhado, triturado. Todo o seu sangue é derramado, ungindo-nos para a glória eterna. Isso é evangelho. Amor. Isso é evangelho. Magnanimidade. Onde quer que esse evangelho seja pregado, será para a memória dela.
Portanto, o gesto de Maria associa-se com o gesto de Cristo na cruz nisso. Maria fez por amor, Cristo fez por amor. Maria fez com magnanimidade, Cristo fez com magnanimidade, ou seja, com generosidade. Não guardando nada para si mesmo, doando-se inteiramente aos seus e pelos seus. Mas o gesto de Maria foi um gesto de dedicação. Não sei quantos aqui lembram, pregamos um sermão nesta igreja em que dissemos que a nossa suprema obrigação é a nossa suprema dedicação, a nossa suprema devoção, que é a mesma coisa. Há um ditado que diz, primeiro a obrigação, depois a devoção. Esse ditado certamente nasceu no inferno. Esse ditado é de inspiração satânica. Não é primeiro a obrigação, é primeiro a devoção. É primeiro a dedicação. Primeiro nós nos devotamos a Deus e então cumprimos com os nossos deveres para com os homens. Passa diferentemente e você toma o caminho do desastre e do insucesso. Primeiro Deus, depois os nossos afazeres. Primeiro a nossa dedicação a Deus, depois as demais coisas. Maria era assim, primeiro Deus, primeiro Cristo, depois as demais coisas. Diferentemente da irmã dela, primeiro as demais coisas, depois Cristo, se der tempo. Estou certo? Lá estava Cristo na casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta, atarefada em muito serviço, não tinha tempo para o Senhor Jesus. É impressionante, às vezes a gente pode estar tão ocupado nos afazeres da casa do mestre e não termos tempo para ele. Isso é uma tragédia. O mal nosso é muito ativismo. Muita correria e pouca devoção. Primeiro Cristo, depois as demais coisas. Para Cristo, primeiro Deus, depois as demais coisas. Eu não vim para fazer a minha vontade, vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Em consequência disso, nós somos salvos, porque o Pai enviou o Filho para que este desse a sua vida na cruz do Calvário para a nossa eterna redenção. Vou repetir o que eu disse há pouco, o que eu disse no início desta mensagem. O Evangelho é Maria, quebrando aquele vaso de alabastro, derramando aquele unguento, ungindo Jesus Cristo para a sepultura. O Evangelho é Cristo, assim como Maria, quebrando o vaso do seu corpo na cruz do Calvário, ali derramando o sangue, que é o seu unguento santo, para com ele ungir a nós pecadores, preparando-nos para a glória eterna. O Evangelho. Somos nós crentes, fazendo a mesma coisa, como fez Cristo, como fez Maria. Sacrificando-nos no altar, não dando valor à nossa própria vida, mas consagrando-a inteiramente a Cristo Jesus, para a glória do seu nome neste mundo. Irmãos, é bonito vermos que um jovem como o Marcelo sai do Brasil para o Nepal. É bonito. E a gente volta para casa e diz que linda história. Percebam uma coisa. Quando eu digo linda história, quando ouço uma história assim, e não me quebranto diante de Deus, na minha casa,
na minha escola, no meu trabalho, na minha rua, na minha vizinhança, para que eles vejam que Cristo é real em mim. E quando eu não me disponibilizo ao meu Senhor, para que Ele me use como instrumento dEle, onde eu estou, para que outros conheçam o cheiro agradável do seu unguento, eu estou traindo o meu mestre, eu estou condenando a mim mesmo, a ira do Todo-Poderoso. Não a molesteis. Essa mulher fez uma boa ação para comigo. Ungiu o meu corpo para a sepultura. Maria fez isso consciente? Será que Maria estava pensando na morte de Cristo quando derramou aquele unguento nos seus pés? Será? Será que ela fez isso conscientemente? Será que ela já via a cruz naquele momento? É claro que não. Ela nem imaginava isso, ela nem cogitava isso, que a cruz estava já diante do Senhor Jesus. Ela não pensava na cruz. Ela não pensava na morte do Senhor Jesus. Era apenas um ato de devoção de uma alma que amava profundamente o seu Senhor. No entanto, notem bem, desde que Cristo pisou os seus pés neste mundo, os seus olhos estavam voltados para o Calvário. Desde que ele pisou os seus pés neste mundo, os seus olhos estavam voltados para a cruz. E quando chega ao fim do seu ministério, diz-nos o texto bíblico que ele andava com o rosto voltado como quem vai para Jerusalém. Ou seja, ele vai resolutamente, ele vai altaneiramente, ele vai com toda disposição, ele vai até com alegria. Sabem por quê? Porque o supremo ato de Cristo foi a cruz do Calvário. O grande momento de Cristo neste mundo foi a cruz do Calvário, onde o seu vaso foi quebrado, o seu unguento foi derramado para a redenção de todo aquele que crê no seu santo nome. Ah, se nós entendêssemos isso, se nós compreendêssemos isso, não haveria vaso que não fosse quebrado, não haveria unguento que não fosse derramado, para a glória de Cristo e para a felicidade daqueles que receberiam o testemunho da nossa fé. Vaso quebrado, unguento derramado. Agora notem bem, quando nós não fazemos como Maria, acabamos fazendo como Judas. Estamos então nesses dois extremos, ou Maria ou Judas. O que é que diz o texto mais adiante? Diz o seguinte: quando Cristo acaba de dizer essas palavras, quando o Senhor diz, onde quer que este evangelho seja pregado, será para a memória dela. Judas se levantou, foi e entregou o Filho do Homem. Entenderam? Maria derramou quanto dinheiro nos pés do Senhor Jesus? Quanto? 300 dinheiros, não foi? 300 dinheiros. Quanto dinheiro Judas recebeu para atrair Cristo? Quanto? 30 moedas de prata. A proporção é desigual, não é? Até onde vai o amor? Doa sem fazer conta. 300 dinheiros. A cobiça recebe sem calcular os custos. 30 moedas de prata. Noutras palavras, Maria faz um gesto para a memória dela. Judas faz um gesto para a sua condenação. Então nós estamos entre esses dois extremos.
Ou nos doamos como Judas fez, não para recebermos, mas porque temos recebido. Maria, ou então fazemos como Judas fez, traímos o Senhor Jesus por misérias 30 moedas de prata para a condenação nossa. Que Deus nos livre de tomarmos o partido de Judas. Que Deus coloque a todos nós no partido de Maria. É certo que seremos zombados. É certo que seremos criticados. É certo que enquanto nos esforçamos para trazermos vidas a Cristo, dirão de nós, que desperdício de inteligência, que desperdício de talento, que desperdício de tempo, que desperdício. Essa gente bem que poderia estar ocupando tempo para o seu próprio bem, desperdiçando vida, mas que desperdício. Não foi assim com os profetas? Enquanto eles choravam e chamavam o povo ao arrependimento, para a experimentação da graça de Deus, o povo os apedrejava e zombava deles. Não foi assim com os apóstolos? A mesma coisa. Foi assim com Maria. Foi assim com Cristo. Ou seja, o mundo sempre apedreja aqueles que se doam a Cristo e por Cristo se doam ao mundo. Mas benditas sejam essas pedras, porque essas pedras são um sinal de que nós amamos o Senhor Jesus. O mundo não entende isso, mas nós que conhecemos o amor de Deus, temos que entender isso. Recebemos para dar. Não recebemos, não damos para receber, recebemos para dar. Agora tem uma outra coisa. Uma vez que recebemos, doamos. E uma vez que doamos, receberemos. Sabem por quê? Porque Deus nunca fica a nos dever nada. Não pensem que Maria criou aquele unguento por suas próprias forças. Ela criou aquele unguento, se ela o fabricou, porque recebeu de Deus inteligência e toda a capacidade para fazer aquilo. Certo? Ela recebeu de Deus. Ela deu a Deus. Ou seja, ela ungiu os pés do Senhor Jesus. E ela enxuga os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. Cristo fica com os pés perfumados. Maria fica com todo o corpo perfumado. Porque o unguento escorrendo pelos cabelos longos de Maria banha todo o seu corpo. É assim, damos a Cristo e Ele nos retribui, dando muito mais do que damos a Ele. A Cristo damos devoção e Ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá a presença do seu Espírito para que nós vivamos para o louvor e para a glória do seu santo nome. E que Ele nos abençoe.